Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem, se cuidando, mantendo foco nos estudos. Eu sou a professora Paula Rocha e hoje eu vim aqui falar com vocês um pouquinho sobre a prova de redação no Enem, dando aquelas dicas, algumas ideias, sugestões e recapitulando os conteúdos que vocês aprenderam ao longo do ano. Vamos lá? Trouxe o materialzinho, vou compartilhar a minha tela com vocês. Só um minutinho, deixa eu compartilhar a minha tela. Vamos lá. Pronto. Comecei a aparecer aqui no cantinho da tela para vocês. E vamos analisar os aspectos textuais da prova de redação do Enem. Para começar, meus amores, o tema de redação do Enem é uma prova que costuma cobrar temas muito atuais, né? Geralmente temas de caráter social, que podem ser de inúmeras áreas de atuação, temas voltados à área da saúde, temas voltados à área da educação, podem ser temas, né, que abordam algumas questões mais polêmicas, outras nem tanto. Então, variam aí as abordagens que podem ser solicitadas nessa prova do Enem. Mas, no geral, o que é importante você lembrar? O Enem, ele traz uma abordagem geral, mas ele exige que o candidato tenha um olhar crítico sobre um viés dentro do tema. Ou seja, é necessário você prestar atenção na palavra-chave ou em algumas palavras que podem servir como chave para esse tema geral da prova do Enem. Então, um cuidado básico que você precisa ter já para começar, né? Assim, quando você olha o tema da redação, é não tangenciar o tema. O que é tangenciar o tema? É quando você fala de maneira geral sobre o assunto que lhe foi solicitado, mas não toca nos aspectos mais específicos e que são os mais pertinentes, que são os mais necessários dentro daquilo que o Enem esperava que você fosse escrever. Por exemplo, existe o tema geral que é violência. O Enem já exigiu do candidato, por exemplo, escrever sobre violência contra a mulher, feminicídio. Então, dentro do assunto violência, eu tenho um viés mais específico. Então, normalmente, os temas do Enem falam um pouquinho sobre essa questão mais específica. Então, por exemplo, os desafios da formação educacional de surdos no Brasil. Foi tema do Enem de 2017. Eu tenho duas temáticas aqui. Eu tenho educação, eu tenho surdos no Brasil. Então, se você falasse apenas sobre a questão educacional, por exemplo, trazendo uma análise crítica sobre a problemática educacional no Brasil, a precariedade, a falta de estrutura, de investimento, a falta de incentivo a uma educação de qualidade. Se você falasse apenas sobre isso, você estaria tangenciando o tema. Por outro lado, se você falasse apenas sobre a questão do surdo no Brasil, você também estaria tangenciando o tema. É necessário relacionar esses dois aspectos, analisando a conjuntura educacional do Brasil dentro dos critérios que são necessários para uma educação de qualidade para os surdos. Então, eu tenho algo bem específico a ser trabalhado dentro deste tema aqui. Agora, bem recentemente, nós tivemos, por exemplo, o tema que falava sobre o acesso ao cinema, a democratização ao acesso, né, ao cinema no Brasil. É um tema que fala sobre uma questão cultural, acesso ao cinema é um recurso cultural, mas que não fala da cultura como um todo, e sim de um aspecto dentro dessa temática. Então, tem que ter muito cuidado, tá, galera? Para não tangenciar o tema. Tangenciar o tema equivale exatamente a essa ideia. Às vezes você está dentro do tema, está dentro da ideia do tema, mas não está falando em específico, não está argumentando, né, de forma mais específica dentro do que o tema exigia de vocês. Então, o primeiro cuidado para ficar atento é ler com cuidado, ler com calma o tema do Enem, circular, sublinhar qual é a palavra-chave ou quais são essas palavras que vão dar um direcionamento maior ao tema. Então, o tema ele tem um direcionamento, ele tem um viés que precisa obrigatoriamente ser a base da sua redação. O tema do Enem 2017, por exemplo,
era o desafio da formação educacional dos surdos no Brasil. E dentro dessa temática, temos 2 assuntos diferentes, a formação educacional e surdos. E se você escrevesse falando sobre apenas uma delas, estaria tangenciando o tema. Então, tem que ter muito cuidado para conseguir contemplar tudo o que a proposta do Enem solicita a você. Vamos começar a dar uma recapitulada, né, nos critérios obrigatórios para o texto dissertativo. O texto dissertativo argumentativo, que é o exigido a vocês na prova do Enem, é um texto programado, é um texto que tem uma estrutura fixa, ele tem um máximo de linhas, um mínimo de linhas, um máximo de parágrafo, um mínimo de parágrafos, né? Uma linguagem obrigatória a ser utilizada. Então, é um texto rígido, um texto que tem inúmeras regras estabelecidas. Então, primeira coisa, ele vai ser dividido em introdução, desenvolvimento e conclusão, tendo um mínimo de 4 parágrafos e um máximo de 5 parágrafos. Então, eu tenho o primeiro parágrafo, que é o de introdução, um parágrafo apenas, 2 ou 3 parágrafos de desenvolvimento e um parágrafo de conclusão. Cada um destes parágrafos tem as suas funções básicas. Comecemos pelo parágrafo de introdução. Eu costumo dizer que o parágrafo de introdução, ele atende a 2 objetivos básicos. O primeiro objetivo do parágrafo de introdução é dar um direcionamento ao objetivo do trabalho, apresentando o assunto. Então, é necessário contextualizar. É necessário mostrar para o corretor da sua redação qual é o tema, qual é o assunto que vai ser trabalhado naquela redação ali. Então, muitos alunos até me falam assim, professora, então eu posso pegar o tema e reescrever aqui no primeiro parágrafo? Não necessariamente. Existem algumas formas mais criativas de contextualizar, de chegar nesse tema, de chegar a esse assunto. Você pode começar uma contextualização por citação, eu costumo dizer que por paráfrase é até mais interessante. O que seria uma citação por paráfrase? É aquela citação que não é direta, você não precisa colocar aspas e colocar de maneira direta e específica o que o autor, né, proferiu, mas você pode colocar com as suas próprias palavras a ideia desse autor, a ideia dessa citação. Então, começar uma redação por paráfrase é muito bacana. Começar uma redação trazendo, né, um conhecimento, a sua bagagem cultural, trazendo algum tipo de referência para você chegar ao tema, para você associar ao tema e para apresentar a sua redação ao corretor do seu texto. Isso é bem legal. Existem formas mais básicas, você pode já começar falando sobre o tema, você pode começar por uma definição, né? A definição de uma palavra, de uma expressão, ou da própria palavra central dentro do tema. Você pode começar por flash, eu gosto muito do flash, inclusive, galera. Eu acho a estratégia do flash, você precisa ter o seguinte, galera, quando você começa a fazer ali o seu rascunho de redação, você precisa desenvolver um olhar atento, um olhar capcioso para o seu texto. Por quê? Vão ter temas que vocês vão ter muitas informações, muitas ideias, muitos recursos. Eu costumo dizer que são temas presentinhos, né? Presentinhos de Deus nas vidas de vocês. Você pegou um tema que você olha assim, opa, esse aí eu já fiz lá na escola, esse aí eu já li outro dia um texto sobre isso, eu tenho informação, eu tenho um dado estatístico, eu tenho uma citação, eu consigo associar uma determinada alusão histórica, eu tenho uma bagagem muito bacana dentro desse tema aqui. Mas alguns outros temas vão nos surpreender, e aí talvez você não tenha tanta bagagem cultural assim. Então, dependendo do tema, o aluno dá aquela coçadinha aqui na cabeça, né, e pensa, eita, professor, esse aqui eu não tenho muita... Não estou lembrando de muita coisa, não, mas eu sei, eu consigo pegar essa citação e associar esse tema, eu consigo colocar aqui, inserir uma determinada informação que eu lembrei aqui agora. Então, o mínimo de recursos que você tiver, você vai deixar para colocar onde? Nos parágrafos de desenvolvimento. Né? Você vai deixar para colocar como estratégia argumentativa para sustentar os seus argumentos. E aí você não joga na introdução. E aí o que você pode fazer na introdução? Flash. Por quê? Porque o flash não exige de você informações, ele não exige de você
essa bagagem cultural. O flash vai exigir de você criatividade. Você olhar para o tema, você desenvolver ali 3 palavras ou expressões que você consegue colocar de maneira paralela, né? Ali um ao lado do outro, separado por ponto, como se fossem frases, né? Dando pequenas pausas e depois trazendo uma frase que vai justificar o uso desse flash. Então, eu acho que o flash ele é um bom recurso, ele demonstra criatividade e ele não desgasta as informações que vão ser inseridas, que podem ser inseridas no desenvolvimento, na argumentação. Agora, se for um tema que você tem mais informação para inserir nos argumentos, aí você pode brincar das estratégias, dos recursos para contextualizar a sua redação. Então, você tem que começar a tomar esses cuidados na hora de escrever o seu texto. E aí, a introdução ela tem 2 objetivos, como eu comecei a falar para vocês. Primeiro objetivo, quando eu pego uma redação para corrigir, meus amores, no primeiro parágrafo eu tenho que saber qual é o tema. Se o tema é desafios para o combate à obesidade no Brasil, por exemplo, eu preciso saber que o assunto é esse, que a temática está ali em torno do assunto de obesidade, de alimentação no Brasil. Então, isso precisa aparecer na introdução. Não precisa aparecer de forma tão óbvia, mas eu tenho que ficar ciente já lendo o primeiro parágrafo. E um outro objetivo desse parágrafo de introdução é apresentar a tese. A tese geralmente aparece na última frase do parágrafo, último período, e ela vai resumir o posicionamento do candidato frente ao tema. Eu costumo dizer também que tese é sinônimo de problematização. Independentemente do tema que ele for solicitado, ele tem um entrave, ele tem uma barreira, ele tem uma problemática sobre a qual você precisa fazer uma análise crítica. Fazer uma análise crítica de um tema exige que o candidato trabalhe as problemáticas que envolvem esse assunto. Então, tem aluno que me pergunta assim, professor, então eu não posso escrever apenas aspectos positivos dentro de uma temática? Não. Você até pode fazer uma comparação entre os aspectos positivos ou não, mas principalmente você precisa analisar criticamente o tema. E analisar criticamente é levantar as problematizações que ainda, de alguma forma, vão ser entraves para essa questão. Então, lembrem-se disso, tá, meus amores? Alguns temas vão mostrar que existem problemas de forma mais óbvia, outros temas não. Então, por exemplo, um tema que fale sobre educação, não fica de forma tão óbvia a problemática, é você que tem que analisar as problemáticas do assunto. Um tema que fala sobre violência contra a mulher, já está óbvia a problematização. E aí você vai buscar os argumentos dentro desse tema. Então, lembrem-se disso. Tese equivale à problematização geral, você ainda não vai aprofundar, ainda não vai detalhar na introdução, mas você já vai mostrar para o corretor do seu texto que existe um posicionamento crítico frente ao assunto, né, frente ao tema que foi solicitado nessa prova do Enem. Parágrafos de desenvolvimento podem ser 2 ou 3. É a maior parte da sua redação, meus amores. É o momento de argumentar, é o momento de aprofundar as ideias. Você já mostrou que existe um posicionamento crítico dentro do tema, agora você precisa justificar. Opinião precisa ser fundamentada em fatos, em informações. Então, galera, uma coisa muito importante para essa prova do Enem é você lembrar que essa prova gosta muito, primeiro, de carga de informatividade, então tem que ter informação, tem que ter fato, e essa prova gosta muito de interdisciplinariedade, ou seja, associar diferentes áreas do conhecimento nesses argumentos, para construir a base desses argumentos. Então, você pega uma referência da área filosófica, você pega uma referência da sociologia, você pega uma referência da biologia, independentemente, tá, do tema, você buscar relacionar a outras áreas do conhecimento. Isso ajuda a construir um argumento sólido, ajuda a construir um argumento contundente. Isso dá mais credibilidade às suas ideias que estão sendo defendidas dentro dessa redação.
Cuidado com as obviedades, cuidado com os lugares comuns. Então, você tem que buscar o mínimo possível, né, galera? Não colocar o que é senso comum. Às vezes, a professora fica batendo muito na tecla de que tem que ter informação, de que tem que ter fatos, de que tem que ter embasamento. E aí os alunos se perdem um pouco nisso e acabam colocando coisas um pouco óbvias no texto, clichês. Então, buscar fugir das obviedades, dos clichês. Vai colocar uma informação, essa informação ela tem que ter uma fonte, essa informação ela tem que ser cientificamente comprovada, muito cuidado com os fake news que giram por aí, né, galera? Então, tem que ser uma informação que tenha credibilidade, que tenha notoriedade na imprensa e por aí vai. Então, galera, normalmente os recursos que são utilizados nesses parágrafos de desenvolvimento para sustentar um argumento são as estratégias argumentativas. Quais são elas? Exemplos, dados estatísticos, alusão histórica, argumento de autoridade, citação, causa e consequência. Dependendo do tema, você consegue analisar as causas e as consequências de uma determinada problemática. Isso ajuda a sustentar um argumento. Lembrem-se do seguinte, argumento não é exemplo, cuidado, tá? Tem aluno que escreve o parágrafo inteiro de desenvolvimento apenas expondo um exemplo, apenas expondo um fato. Não. Esse parágrafo de desenvolvimento, ele precisa associar as duas coisas. Se você vai trazer um exemplo, se você vai trazer um fato, você precisa interpretar esse fato. Você precisa associar esse fato à sua defesa de posicionamento. Argumento precisa ser sustentado por meio de ideias, por meio de exemplos. Mas o exemplo sozinho não é argumento. Porque senão você acaba caindo neste probleminha aqui. Que problema é esse, professora? Texto expositivo. O que é um texto expositivo? Trata-se do caso de candidatos que fazem apenas a exposição de fatos sem qualquer fundamentação teórica ou interpretação. Por isso, lembre-se, o fundamental no texto são as ideias, os argumentos. Até saiu ideias aqui com acento, mas não tem acento mais não, tá, galera? Foi um probleminha aqui de digitação. E aí, galera, você tem que lembrar que os exemplos têm função importante, porém acessória. Então, o exemplo ele serve como um acessório, não como o parágrafo. Então, por exemplo, vou até botar minha imagem aqui na frente para você enxergar melhor. Pronto. Tema: viver em rede no século XXI, os limites entre o público e o privado. Foi tema do Enem, tá, galera? Que falava exatamente sobre essa questão de viver conectado, né? Da era tecnológica, da era das informações. E aí o que é público e o que é privado acabam sendo confundidos. Não, esse limite, essa linha bem tênue, né? Muitas vezes acaba sendo invisibilizada, tá? Então, olha o que eu tenho aqui, um parágrafo para vocês. Um exemplo disso foi o caso de espionagem nos Estados Unidos, onde houve uma interceptação ilegal de informações e dados com a justificativa de destinar-se a proteger as nações contra o terrorismo. A presidente Dilma Rousseff afirmou que tais medidas são inadmissíveis. Eu não sei se você teve a mesma impressão que eu, mas ao ler esse trechinho aqui, me pareceu uma notícia de jornal. A gente tem uma informação, a gente tem um fato que é pertinente ao tema, inclusive, tá? Por quê? Se o tema é limite entre o que é público e privado, eu estou falando sobre uma interceptação ilegal de informações privadas. Então, eu estou falando de um caso que o que era privado se tornou público de maneira ilegal. Então, esse exemplo ele é muito pertinente ao tema. Mas isso daqui não corresponde a um parágrafo. Porque se for um parágrafo, está expositivo. Porque eu tenho a informação, eu tenho o exemplo, mas cadê a interpretação disso? Cadê o posicionamento crítico do candidato? Qual é a opinião que o candidato pretende defender com base neste exemplo aqui? Esse exemplo está sustentando qual ideia? Eu não tenho uma ideia. Esse parágrafo está vazio de ideias e está cheio de informação. E eu preciso das duas coisas. Um parágrafo que tem apenas informação é expositivo, é uma notícia de jornal, não é um texto dissertativo, argumentativo.
Então, muito cuidado para não inchar o parágrafo com informação e esvaziar o parágrafo de posicionamento crítico, de opinião, de fundamentação. Então, muito cuidado com isso para que o seu parágrafo não fique expositivo. E o parágrafo de conclusão, professora? A conclusão no Enem, normalmente ela vai atender a 2 objetivos também. Eu vou retomar o tema, retomar a tese. Inclusive, eu indico aos meus alunos sempre lerem o primeiro parágrafo novamente para começar a fazer esse último parágrafo. Então, dá uma olhada na introdução, releia a sua tese para poder começar a escrever o seu parágrafo de conclusão. Então, também lembra de uma coisa, o parágrafo, ele é uma microestrutura textual, ou seja, ele minimamente, dentro de um parágrafo, eu vou ter a estrutura de um texto. O texto não precisa ser organizado em introdução, desenvolvimento e conclusão. O parágrafo também. O parágrafo de desenvolvimento, por exemplo, até voltando um pouquinho, ele geralmente tem um tópico frasal, que mostra qual argumento vai ser defendido naquele parágrafo. Ele tem um aprofundamento do tópico frasal e uma estratégia argumentativa. Então, geralmente, eu vou ter, dentro de um parágrafo, uma apresentação das ideias e um aprofundamento dessas ideias. Assim como ocorre no texto como um todo. A conclusão não fica diferente disso. A conclusão, ela geralmente tem uma frase de abertura do parágrafo que vai retomar o que já foi dito. Lembra de uma coisa, eu vou retomar o que já foi dito. Eu não vou apresentar ideias novas. Se eu coloco informações novas, fica parecendo que eu continuei argumentando. Então, galera, tem aluno que fala assim, professor, eu já coloquei uma alusão histórica, eu já coloquei um exemplo, mas eu ainda tenho um dado estatístico, vou jogar na conclusão. Não faça isso, porque senão vai dar a impressão para o corretor que você continuou argumentando. Então, não é para trazer informações novas na conclusão. Na conclusão, o que você pode fazer, o que você pode não, né? O que você deve fazer é apresentar propostas de intervenção social. O novo Enem, é o Enem mais atual, que tem pequeníssimas mudanças, ele exige hoje em dia que o candidato ele não precise fazer várias propostas de intervenção, não. Uma proposta, 2 propostas é o suficiente. Só que você vai trazer essas propostas de maneira um pouco mais aprofundada. É obrigatório que vocês coloquem quem vai articular, quem é que vai produzir essa intervenção social, como isso vai ser feito, minimamente, tá? Não precisa detalhar, e para quem isso vai ser feito. Então, são os elementos importantes aí para essa intervenção, para essa proposta de intervenção. Uma outra coisa importante, que é a dica que eu sempre dou também, é que é legal quando você consegue associar os articuladores sociais. O que é associar os articuladores sociais? Existem aqueles articuladores mais clichês, governo, Estado, né? Que você pode, inclusive, utilizar nomenclaturas menos clichês, quando você coloca o Ministério da Saúde, o Ministério da Educação, isso fica um pouquinho menos clichê. Você pode colocar esses articuladores associados a outros. Então, por exemplo, é a escola, mas é a escola junto da própria sociedade, das famílias, é a escola junto com a mídia vai promover um programa social ali naquelas escolas, é a escola junto com o Ministério da Saúde. Então, eu tenho mais de um articulador que vai ser utilizado em conjunto. Isso é muito bacana, isso sustenta muito bem uma proposta de intervenção também. Você pode usar mídia, você pode utilizar a própria internet, as redes sociais. A internet, hoje em dia, é um meio propagador de muitas ideias, né? É um meio que serve de forma muito intensificadora, né? De programas, de projetos, de inúmeras ideias. Então, você pode utilizar também como mecanismo criativo, os próprios aplicativos, a criação de um aplicativo, isso é legal também, né? Como uma sugestão de propostas de intervenção. Muitos alunos utilizam as leis, né? A criação de leis. Eu vou além, você pode utilizar a intensificação das leis que já existem, a revisão de algumas leis que já existem.
A intensificação, por exemplo, de fiscalização de alguns critérios que já existem, mas que não tem uma fiscalização tão efetiva no Brasil, por exemplo, de algumas instituições. Então, são ideias aí para você pensar nessas propostas de intervenção social. As próprias universidades públicas, pelas quais vocês estão pleiteando uma vaga, também podem ser utilizados como articuladores. Eu não sei se vocês sabem, mas as universidades públicas geralmente promovem projetos de extensão social para atender a população, principalmente a população mais carente, né? De recursos mesmo. Então, esses projetos sociais podem ser projetos de várias áreas de atuação que vão externar, de alguma forma, devolver à sociedade o conhecimento científico que é produzido dentro das universidades. Então, isso também é uma ideia bacana para você pensar de forma criativa em propostas de intervenção social. E aí eu trouxe uma redação, né, alguns parágrafos, para a gente dar uma olhadinha, entender como eles foram construídos, ver o que é bacana, né, e que você pode utilizar como base para a sua redação também. Eu trouxe aqui, galera, uma redação que foi considerada a redação exemplar na prova do Enem, neste tema de 2017, né, que é dos desafios para a educação de surdos no Brasil. E aí nós vamos dar uma olhada em quais foram os recursos utilizados, né, de que forma isso contribui para ajudar vocês a construírem as suas redações também. Então, a redação começa assim, ó. Segundo o pensamento de Claude Lévi-Strauss, a interpretação adequada do coletivo ocorre por meio do entendimento das forças que estruturam a sociedade, como os eventos históricos e as relações sociais. Eu já tenho aí um primeiro período. O que eu quero que você perceba? Eu ainda não apresentei o tema. O tema já apareceu aqui? Educação, surdos no Brasil? Ainda não. Então, eu estou começando a contextualizar. Eu estou utilizando uma forma mais criativa para chegar ao tema. Então, eu não vou já começar lá no primeiro período, de forma tão direta, apresentar o tema ao meu corretor. Então, o que foi feito aqui? Uma paráfrase, né? Eu tenho o segundo pensamento do Claude Lévi-Strauss. Então, eu trouxe uma paráfrase, tá? Uma referência a uma ideia para relacionar ao tema. Então, qual é a referência aqui? Que o coletivo ocorre por meio do entendimento das forças que estruturam a sociedade. Então, eu tenho eventos históricos, eu tenho relações sociais, eu tenho elementos micro que vão associar, que vão construir para o coletivo. Esse panorama, olha o segundo período, galera, dá uma olhada aqui, em azulzinho. Esse panorama auxilia na análise da questão dos desafios para a formação educacional dos surdos no Brasil. O tema apareceu. Então, eu tenho um primeiro parágrafo, que é um parágrafo de introdução, o tema apareceu, não de maneira direta, eu utilizei uma estratégia criativa para contextualizar. E aí ele continua assim. Visto que a comunidade historicamente marginaliza as minorias, o que promove a falta de apoio da população e do Estado para com esse deficiente auditivo, dificultando a sua participação plena no corpo social e no cenário educativo. Eita, além de trazer o tema, eu trouxe um problema. Eu problematizei o tema. Eu já estou dizendo que eu tenho uma marginalização das minorias, eu já estou dizendo que falta apoio do Estado para a população surda, eu já estou dizendo que tem uma dificuldade plena no corpo social e no cenário educativo no Brasil. Então, eu já tenho a tese. E eu fiz agora o quê? Um fechamento do parágrafo. Diante dessa perspectiva, cabe avaliar os fatores que favorecem esse quadro, além do papel das escolas na inserção desse sujeito. Então, eu abri o parágrafo para chegar ao tema, problematizei e fechei o parágrafo. Isso aqui é um parágrafo padrão, é um parágrafo que está bem alocado, está bem escrito, bem construído. Desenvolvimento, vamos dar uma olhadinha em um argumento aqui. Argumento 1. Em primeiro plano, eu confesso que eu não gosto muito desse primeiro plano, não, né? Quem é meu aluno sabe que eu falo assim, eu acho meio clichê. Mas, tá, galera? Redações exemplares no Enem colocam esse em primeiro plano aqui. Ele não é um problema, não.
tá? Eu, Paula Rocha, que sou enjoada, mas ele não é um problema. Em primeiro plano, evidencia-se que a coletividade brasileira é estruturada por um modelo excludente imposto pelos grupos dominantes, no qual o indivíduo não atende aos requisitos estabelecidos, branco e abastado, sofre uma periferização social. Isso é um tópico frasal. É isso que eu vou falar nesse parágrafo aqui. Existem inúmeras problemáticas dentro dessa conjuntura educacional no Brasil, mas neste parágrafo em específico, eu vou falar sobre essa questão da coletividade que tem um modelo excludente no Brasil. Quem não segue um padrão, né, o padrão branco, abastado, acaba sofrendo um rechaço, acaba sofrendo uma periferização social. Então, eu vou falar sobre a desigualdade no Brasil neste parágrafo aqui. Este é o meu tópico frasal. O que eu preciso fazer? Aprofundar o meu tópico frasal, trazendo estratégia argumentativa. E aí eu falo assim, ó, assim, ao analisar, assim, ó, elemento coesivo, coesão, você precisa utilizar as conjunções, né, os advérbios, os pronomes, para trazer uma coesão textual, uma unidade textual dentro dos parágrafos. Assim, ao analisar a sociedade pela visão do Levi-Strauss, nota-se que tal deficiente não é valorizado de forma plena, pois as suas necessidades escolares e a sua inclusão são tidas como uma obrigação pessoal, sendo que esses deveres, na realidade, são coletivos e estatais. Ou seja, a responsabilidade é atribuída ao indivíduo e não a uma responsabilidade coletiva, a uma responsabilidade estatal, o que é um problema no Brasil. E aí, além de trazer a citação à ideia de Levi-Strauss novamente, relacionando ao que foi dito na introdução, eu não sei se vocês perceberam, mas tem uma causa-consequência. Causa, a causa está aqui em azul, né? Qual é a causa? Por atribuir essa responsabilidade ao indivíduo e não uma responsabilidade coletiva, o que eu tenho como consequência? Por conseguinte, olha outro recurso coesivo. A formação educacional dos surdos é prejudicada pela negligência social, de modo que as escolas e os profissionais não estão capacitados adequadamente para oferecer o ensino em Libras e os demais auxílios necessários devido à sua exclusão, já que não se enquadra no modelo social imposto. Então, como consequência, a gente não tem uma sociedade, né, um modelo educacional preparado, né, de forma efetiva para promover uma educação de qualidade a este público. Por quê? Porque a responsabilidade é muito mais atribuída num sentido individual do que coletivo estatal. Tem uma curiosidade aqui, mas eu não vou comentar, não, e nem esse argumento 2. Não sei se vocês viram aqui o meu velhinho, mas no argumento 2, vou até voltar, porque eu gosto muito dele. Quem é meu aluno já me ouviu falando dele, que é o Zygmunt Bauman, né? O outro parágrafo, galera, o outro argumento, trazia a ideia da modernidade líquida do Bauman, né? Da fluidez, né? Da individualidade, desse egocentrismo que desencadeia um pensamento dentro da nossa sociedade atual, né? Que é a modernidade líquida de Bauman. Então, o outro parágrafo trazia essa estratégia argumentativa. E aí tem aqui o Bauman, né? Vocês conhecem o Bauman? Quem não conhece, ó, dá uma olhadinha aqui. Eu não vou ler, mas depois vocês podem olhar com calma, podem tirar o print. O Bauman é um grande nome da sociologia, da filosofia atual, tá, galera? É um grande nome para ser utilizado aí em provas de redação. Então, lembrem-se do nosso Bauman. Conclusão. Vamos fechar aqui então, meus amores. Como é que foi feito esse parágrafo de conclusão? Eu tenho assim, ó. Logo, medidas públicas são necessárias para alterar esse cenário. É fundamental, portanto, a criação de oficinas educativas pelas prefeituras. Então, deixa eu começar falando o seguinte. Percebam que em verde eu tenho a abertura do parágrafo. Aquela frase que eu falei para vocês, que serve para de alguma forma, recapitular o que foi dito anteriormente, trazendo uma ligação com o que foi dito ao longo do texto, sem apresentar ideias novas.
sem apresentar argumentos. E depois eu tenho as minhas propostas de intervenção social. Aqui eu tenho apenas 2 propostas com aquelas perguntinhas básicas que eu falei para vocês. Quem vai fazer, como vai ser feito e para quem será feito. Então, é fundamental a criação de oficinas educativas pelas prefeituras. Para quê, professora? Visando a elucidação das massas sobre a marginalização da educação de surdos, por meio de palestras de sociólogos. Então, está muito explícito aí. Quem vai fazer, como vai ser feito, qual é o objetivo disso. Então, isso também é bem legal. Ademais, é vital a capacitação dos professores e dos pedagogos pelo Ministério da Educação com o fito. Isso é legal, hein, galera? Uma palavrinha boa para ser usada. Com o fito equivale a com o objetivo, com o propósito. Então, é legal você deixar evidente na sua conclusão qual é o propósito dessa proposta de intervenção, qual é o propósito da sua sugestão, tá? E aí eu vou fazer o fechamento do parágrafo, que é o que está em cinza aqui embaixo. A partir dessas ações, espera-se promover uma melhora das condições educacionais e sociais desse grupo. Então, eu abri o parágrafo, eu trouxe as minhas propostas, eu disse quem vai fazer, qual é o objetivo e para quem vai ser feito, e eu fechei os parágrafos. E eu fechei o parágrafo, fechei as ideias. Então, galera, dessa forma você consegue fazer um texto coeso, um texto que atende aos objetivos do Enem, tá? Quase fechando aqui, quase fechando. Lembrem-se de alguns detalhes básicos. Lembrem-se de coerência e coesão, utilizem as estratégias coesivas, utilizem conjunções, releia o seu parágrafo, veja se todos os períodos estão interligados, veja se todas as ideias estão com pertinência, releia o seu texto, utilize elementos de coesão. Sua linguagem tem que ter clareza, tem que ter objetividade. Elimine as repetições, galera. Evite repetições de ideias, evite repetições de vocábulos, né? Procure utilizar sinônimos, procure fazer elipse. Às vezes nem é necessário colocar uma determinada palavra. Muito cuidado com a adequação vocabular. A linguagem utilizada tem que ser pautada na norma culta da língua portuguesa, né? Evite marcas de oralidade, evite gírias. Na verdade, não utilize nem gírias, nem marcas de oralidade. Não utilize pronomes de tratamento você. Não tem interlocutor direto esse texto. A questão da impessoalidade, o Enem tem sofrido algumas mudanças, né? O Enem aceita um pouco mais, né, hoje em dia, algumas palavras, alguns verbos que utilizem essa primeira pessoa, não de forma tão direta, né? Na minha opinião, eu acho, isso é clichêzão, você não vai utilizar, mas aí tem sido aceito certo tom de pessoalidade no Enem, até porque você não tem como você ser imparcial num texto que você tem que expressar a sua opinião. Então, essa imparcialidade, ela não é uma realidade na prova do Enem mais atual. Cuidado com as rasuras, galera, não é para fazer várias rasuras no seu texto. Além disso, que eu falei para vocês, sobre os elementos de coesão, coerência, então utilizem as conjunções assim, dessa maneira, portanto, por isso, embora, utilizem esses elementos que vão ser muito importantes na sua redação. Os alunos sempre me perguntam, professora, tem algumas sugestões de tema para essa prova? Galera, não dá para você colocar a professora como adivinha, né? Nosso trabalho é muito duro, é muito sério aqui na nossa escola, né? Então, nós trabalhamos com inúmeros temas ao longo do ano. Então, todos esses temas, algum deles pode aparecer de maneira mais direta, mas algum tema que você já trabalhou ao longo do ano pode aparecer de forma indireta. Então, os argumentos que você utilizou em alguns temas ao longo do ano, você pode utilizar no tema da prova do Enem. Eu separei alguns assuntos que nós trabalhamos ao longo do ano, só para você relembrar. E quando eu falo nós, galera, eu falo da equipe mesmo de redação. Mesmo que você não seja meu aluno, mas a sua professora já deve ter trabalhado alguns desses temas com vocês. Então, só para vocês relembrarem.
Temas voltados para a área da educação, por exemplo. A educação foi um assunto muito falado ao longo deste ano, inclusive desde o ano passado, primeiro com aquela ideia de educação domiciliar, né, sobre uma mudança nos parâmetros de educação, depois com a questão tecnológica, a inserção dos recursos tecnológicos na educação, educação à distância, todas essas questões que podem aparecer. Saúde, eu acho sempre um tema muito importante para vocês ficarem atentos. Temas como ansiedade, depressão, suicídio, principalmente pelo aumento dos transtornos que aconteceram no período pandemia e que vem acontecendo entre os jovens nos últimos anos. A taxa de suicídio é muito alta dentro do público jovem. Problemas de saúde mental é um assunto que também tem sido muito discutido. Dentro desse nicho saúde, a gente ainda tem as doenças virais, as polêmicas em relação à vacinação, à vacina, as questões da importância do autocuidado. Então, são sempre questões boas para vocês pensarem. Outro nicho, que é o nicho meio ambiente. E aí nós temos a questão da Amazônia, as queimadas, os desastres ambientais, o tráfico de animais silvestres, a questão indígena. Eu sempre falo que é muito importante a questão territorial, a questão indígena, a disputa territorial no Brasil também é uma questão muito importante, a questão agrária no Brasil, a própria questão hídrica, que é um problema hídrico no Brasil, problema da água, pesquisa um pouquinho sobre isso. Você pode até relacionar com a questão de saneamento básico também no Brasil, é uma outra questão importante para você ficar atento. Internet, tecnologia, né, caiu recentemente em prova militar, pode ser que apareça também as questões das redes sociais, das distorções que acontecem nas redes sociais, a questão do filtro, da autoimagem, dos influencers, até que ponto essa influência de fato tem um impacto positivo, dos discursos de ódio na internet, né, galera? Eu acho que isso é muito importante, é muito bom ficar atento a isso. A questão da necessidade, por outro lado, da necessidade de uma tolerância maior, da necessidade de promover ações positivas, não é a necessidade de promover a tolerância, acho que a gente pode pensar um pouco nisso, de promover ações de bem social, de bem geral, de bens comuns. Um assunto que eu acho importante também é a situação, pessoas em situação de rua, né, merece um olhar atento de vocês. Alimentação, obesidade, o aumento dos alimentos, do preço dos alimentos também, vamos ficar atento. Galera, é muita coisa, né? Muita coisa. A questão da inclusão, autismo, um assunto importante aí para vocês também não esquecerem. A uberização do trabalho na área tecnológica, fiquem atentos a isso. É liberdade ou é precarização? Então, meus amores, não dá. São muitos assuntos, são muitos temas que nós trabalhamos ao longo deste ano. Questões sociais, as questões sociais voltadas a bullying, cyberbullying, gordofobia, racismo, né? Movimentos de vidas negras importam em todos os acontecimentos que tem, né? Que historicamente nós temos e que ficam ainda mais à flor da pele, mais evidente na atualidade. Então, galera, são muitos temas, são muitos assuntos. A minha sugestão é que vocês, né, até a prova do Enem, continuem estudando, continuem atentos a esses temas mais atuais. Não dá para eu chegar e sugerir para vocês um tema. Não, a gente fez um trabalho muito intenso ao longo desse ano. Tenham a certeza de que vocês estão preparados, de que vocês são muito bons. A equipe de redação confia muito em vocês. Tá? Continuem focados, treinem, pratiquem, que vai dar tudo certo, meus amores. Você tem que levantar todo dia e dizer a si mesmo, eu consigo. É possível, vocês vão arrasar. A prova de redação, para você que é nosso aluno, não é um problema. Tenha certeza disso. Meus amores, tudo de bom para vocês. Boa prova, acreditem, confiem, porque nós confiamos em vocês. Beijos da Paulinha Rocha, beijos, beijos, beijos. E até a próxima, meus amores. Tudo de bom para vocês? Arrasem. Dê o seu melhor. Beijo, meus amores.
Totalmente.